dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos estar gravando mais um estudo bíblico. Vamos dar continuidade à gravação dos estudos. Hoje, no decorrer do estudo, acho que na gravação vocês vão ficar ouvindo uma vozinha de criança ao fundo. São os meninos daqui que estão brincando. Nós vamos continuar no estudo falando hoje sobre o princípio da idolatria, que é algo que desagrada muito ao Senhor. E hoje nós vamos iniciar a leitura lá no livro de Oséias, capítulo 4 e versículo 12. Oséias, capítulo 4 e versículo 12, que iniciando a leitura nesse versículo nos diz assim: O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Então, quando Deus ele fala que as pessoas elas consultam a madeira e um espírito de luxúria faz com que elas tenham o entendimento de que aquela madeira realmente respondeu, porque Deus ele já sabe que, por exemplo, hoje em dia tem pessoas que têm alguma imagem de escultura, que prestam idolatria, adoração, e acaba fazendo orações, sei lá, para alguém que está doente, aí faz oração para essa imagem de escultura e a pessoa que estava doente vai lá e se cura, E algumas pessoas começam a falar que foi devido à oração que fez para aquela imagem. Então Deus diz que é um espírito de luxúria que faz com que você tenha essa compreensão, esse entendimento de que foi uma imagem esculpida que fez algo por um ente querido seu que estava lá enfermo, ou estava passando por uma outra situação que foi feita oração para essa escultura. Então a palavra de Deus, ela em todos os pontos, ela fala sobre esse princípio da idolatria para que a gente realmente não viva nesse princípio, e a gente tenha compreensão de o porquê que certas coisas, por exemplo, acontecem e a gente atribui a imagem de escultura, Continuando a leitura, nós vamos ler lá no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do versículo 4, que diz assim: E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Essa passagem de Abacuque, se a gente fosse ler nos versículos iniciais, que diz assim, Abacuque 3:1, por exemplo, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Aí no versículo 2 fala: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Aí ainda fala: Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo, Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força, Como se fosse uma descrição do que o profeta vê sobre Deus, E a gente vê também que aqui em nenhum momento tem a descrição física, do Senhor nosso Deus. Então, para quando a gente fala, para que as pessoas tenham compreensão de quando a gente fala sobre imagem de escultura, ou imagem esculpida de adoração, Deus ele não se agrada nem que você tenha a imagem que dizem ser de Jesus Cristo, nenhuma imagem de adoração. Deus ele permite que você tenha, até porque ele não permite que a descrição física de Jesus, ou dele mesmo seja escrita na Bíblia, porque ele não aprova esse tipo de idolatria. Vamos lá agora para o livro de Mateus, capítulo 24. Nós vamos fazer a leitura do versículo 24 ao 25. Mateus, capítulo 24, versículo 24 ao 25. E eu gostaria de falar também que muitas das leituras que a gente fez até agora, muitos dos textos estavam no Velho Testamento, Hoje a gente vai fazer leituras de alguns livros que fazem parte do Novo Testamento, onde Deus ele continua falando para o povo sobre esse ato de idolatria que tanto desagrada a ele. Então vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 24 ao 25, que nos diz assim, iniciando a leitura no 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Então Deus ele fala que vai surgir falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais, serão sinais permitidos que eles farão
e que vai chegar a enganar as pessoas, né? E aqueles que são servos verdadeiros e fiéis do Senhor precisam estar atentos e vigilantes e observantes para que não sejam retirados, né, da palavra da verdade e comecem a fazer adoração a outras idolatrias. Hoje mesmo, no estudo de hoje, a gente vai ver essa passagem que fala, né, sobre esses falsos profetas que vai estar surgindo e esses sinais, né, que irão ser feitos. Agora vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, nós vamos fazer a leitura do versículo 13, que nos diz assim: Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em algumas versões bíblicas, né, acho que na maioria você vai ver lá, ou então se você tiver curiosidade de pesquisar, o que significa a palavra mamon. Mamon significa riquezas, né? Então, quando Deus fala que você não pode servir a dois senhores, Ele também está te trazendo, né, para o princípio que você tem que ter de consciência que você não pode servir a Deus e as suas riquezas, né? O ser humano, ele precisa ter muito cuidado, porque tem alguns que colocam toda a sua confiança de vida no que você tem, né? Alguns até pensam, isso não vai me acontecer porque eu tenho muito dinheiro, né? Tenho status social. Então, a gente precisa ter muito cuidado também com isso. E se você vive a prática de idolatrar as suas riquezas, Deus também está falando para você que isso desagrada muito a Ele, né? E que você está deixando a adoração de Deus de lado para fazer a adoração às suas riquezas, né? Está deixando de confiar em Deus para confiar naquilo que é bem material. Vamos lá agora para o livro de João, capítulo 17. E vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 3, que nos diz: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a palavra de Deus fala, a vida eterna é essa, que conheça a Deus unicamente como Deus, né? O único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então, se você faz algum tipo de oração, você faz pedindo intercessão pelo nome de Jesus Cristo, né? Voltando a oração para Deus e pedindo a intercessão de Jesus Cristo. Nenhuma outra adoração, a não ser por esse caminho, será aceita diante de Deus. Vamos lá agora para o livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Atos 5, versículo 29, que nos diz: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando você se converte ao Senhor, né? Se tiver algum conflito que faça com que te leve, algumas pessoas queiram te fazer levar aí para o princípio de idolatria, você tem que sempre estar ciente de que você deve respeitar a todos, mas quando se trata da palavra de Deus, você deve continuar firme, continuar a obedecer e a respeitar a palavra do Senhor, né? Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque quem cuida da sua vida, quem protege o seu ser, quem protege as suas causas é Deus, né? Nenhum outro, e nenhum outro ser humano não tem nenhum poder para fazer isso, né? Só unicamente Deus mesmo que tem o poder de te proteger. Vamos lá agora para o livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, faz a leitura do versículo 25 ao 26. Atos 10, 25 ao 26, que nos diz: E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Então aqui a gente vê
nessa passagem do livro de Atos. Atos também é um livro lá do Novo Testamento, né? Pedro era o discípulo que andou com Jesus Cristo quando Jesus Cristo passou pela terra, e a gente vê que Pedro vai a determinado lugar e lá existe um homem chamado Cornélio, e quando Cornélio vê a Pedro, ele se ajoelha, né? E ele quer fazer adoração a Pedro, e Pedro fala o quê? Não me adorem, porque eu sou homem como você. A gente vive agora, né, aqui no nosso estado, o período de São Pedro, né? E a gente vê que pessoas até hoje continuam a fazer festividades, né? Adorações, queimam fogueiras a São Pedro, fazem orações e intercedem a um santo que não faz nada, né? Porque esculpem a imagem dizendo que é São Pedro. A gente sabe que a imagem de escultura não faz nada. E o próprio Pedro em si, apóstolo de Jesus Cristo, quando ele estava na terra vivendo como homem, ele deixa bem claro que ele não queria ser adorado, né? Então a gente segue essas práticas idólatras se a gente quiser, porque a palavra de Deus ela não deixa, não permite que a gente caia em confusão, né? Deus ele já está aqui dizendo, né, e deixou descrito na Bíblia Sagrada que esse tipo de adoração nunca foi permitido e que também não agradou nem ao próprio apóstolo de Jesus Cristo. Vamos lá agora para o livro de Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, nós vamos fazer a leitura do versículo 9 ao 18. Atos 14, 9 ao 18, que nos diz assim, iniciando a leitura no 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Então aqui a gente vê também mais um momento, né, que as pessoas querem fazer ato de idolatria. Há dois apóstolos, que é Paulo e Barnabé, e eles imploram para que esse tipo de idolatria não seja feito para eles, né? Esses dois homens, ele passou por um homem que tinha problema nas pernas, né? Viu que aquele homem tinha fé em Deus, que poderia ser curado, e eles disseram àquele homem, né? Pela fé que você tem, você será curado. E quando as pessoas viram que o homem realmente foi curado pelo que Paulo simplesmente falou, né? Essas pessoas quiseram fazer ato de idolatria, né? De adoração a Paulo e Barnabé, e eles imploraram, né? E com muita dificuldade impediram que essas pessoas fizeram isso. Então, mais dois exemplos de dois apóstolos que enquanto vivos, né, enquanto estavam com vida aqui na terra, eles também imploraram para que esse princípio de idolatria não fosse feito sobre o nome deles, porque eles sabiam que eles eram homens, né, como todos nós, e que eles não tinham nenhum poder de operar nenhum ato de milagre, né? Então, se eles não poderiam fazer isso enquanto vivos, imagine enquanto mortos, né? Depois a gente vai ter um estudo falando o que acontece quando a pessoa morre, né, para que as pessoas realmente saiam dessa vida escura que vivem, né, e parem de fazer essas idolatrias às pessoas que já morreram, porque a gente vai ver que as pessoas que já morreram são entregues ao esquecimento, certo?
Então vamos lá agora, continuando a leitura no livro de Atos, nós vamos para o capítulo 19. Atos 19, nós vamos fazer a leitura do versículo 24 ao 27. Atos, capítulo 19, versículo 24 ao 27, que nos diz assim: Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas também quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente é o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Então aqui a gente vê também uma passagem que Deus deixa, né, de forma incrível, falando sobre a preocupação que um fabricante de imagens tinha, porque ele sabia que dali ele retirava o quê? Lucro. Ele fazia com que esse princípio de idolatria gerasse para ele, dinheiro. E a única preocupação que ele tinha quando Paulo começou a pregar do evangelho da verdade de Deus era que as pessoas realmente acreditassem no evangelho e deixassem de dar dinheiro tanto para ele como para aqueles outros profissionais que trabalhavam com a mesma, fazendo essa mesma obra, que era esculpir a imagem, nesse caso aqui, da deusa chamada Diana, né? Então, realmente assim, a palavra de Deus ela é muito clara, tem inúmeras passagens que falam sobre o princípio da idolatria, o porquê que desagrada a Deus e o que na verdade esse princípio tem, né, que aqui a gente vê que tem até finalidade financeira, porque muitas pessoas compram, adquirem essas esculturas, né, afastam Deus das suas vidas, porque Deus ele confirma que se você tem uma imagem de escultura dentro da sua casa, você está levando maldição para o seu lar e afastando a mão do Senhor daquele local, né? Então a gente tem que ter muita atenção realmente à palavra, né? E quando acaba lendo, né, e vendo a verdade, ouvindo da verdade, tem que realmente largar essas práticas que desagradam a Deus. Vamos lá agora para o livro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós vamos fazer a leitura inicial do versículo 23, que nos diz assim: E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então Deus ele fala que mudaram a imagem dele, que é perfeita, na imagem de homem, fizeram um homem, esculpiram um homem, e começaram a fazer idolatria, né? E Deus ele se desagrada muito disso, e não só de homem, né? Às vezes as pessoas fazem deuses para elas em formato de aves, de quadrúpedes e tantas outras coisas. Eu volto a dizer, na Bíblia não tem nenhuma descrição física, nem de Deus, nem de Jesus Cristo. Toda a imagem de Deus e de Jesus Cristo que está sendo criada por aí é de invenção da própria cabeça do homem, né? E são práticas que desagradam ao Senhor nosso Deus, porque Deus ele diz que ele é grandioso e ele é mesmo, né? E ele não se permite ser representado por pequenezes, sabe? Pequenezas, coisas miúdas que o ser humano faz, né? Como ele fala aqui, homens corruptíveis fazem essa imagem, quer dizer que o nosso Deus grandioso está representado ali naquela imagem. No versículo 26 desse mesmo capítulo, Romanos, capítulo 1, versículo 25, diz assim: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Né? Quando Deus fala que as pessoas pararam de honrar mais a Deus, que é o Criador, e começaram a honrar coisas criadas, é porque realmente as pessoas começaram a ter mais zelo pelas imagens de escultura, e não só pelas imagens de escultura, mas começaram também a ter mais zelo por outras pessoas, né? Quantas pessoas hoje em dia não idolatram outro ser humano, né? Às vezes até um artista, um ator, uma atriz, né? Começa a ver a vida daquela pessoa
querendo saber tudo sobre a vida daquela pessoa e querendo viver igualmente, né, da forma igual que aquela pessoa vive. Então isso é um princípio de idolatria também, que tem muitas pessoas que precisam ter cuidado, né, pessoas que fazem de tudo, às vezes arriscam até a própria vida para ver um ator, uma atriz, um cantor. Então a gente também tem que ter muito cuidado com esse princípio de idolatria por outras pessoas, né, não as pessoas que já estão mortas, como muitos apóstolos hoje que são idolatrados, mas as pessoas realmente que vivem até hoje. Vamos lá agora para o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo é o 14, que nos diz assim: Portanto, meus amados, fuge da idolatria. O versículo só diz isso, né? Mas ele nos diz muita coisa realmente da palavra do Senhor. E vamos lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 2, que diz: Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Antes de conhecer a palavra de Deus, antes de se decidir pelo convertimento, vocês eram pessoas que provavelmente aprenderam o princípio de idolatria dos seus pais, dos seus avós, né? Então antes vocês adoravam aquelas imagens que não valem nada, né? Aquelas imagens que são mudas, mas era porque vocês foram, isso acontecia porque vocês foram guiados, né? Vocês foram conduzidos a fazer esse tipo de idolatria. Conhecendo hoje ao Senhor nosso Deus, né? Se seu coração se converte realmente ao Senhor, você vai deixar de fazer essas práticas. Vamos lá agora para o livro de 1 João, capítulo 5. 1 João 5. 1 João, capítulo 5, vamos fazer a leitura do versículo 21, que nos diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E no livro de 3 João, versículo 4. 3 João. 3 João não está aparecendo aqui, porque 3 João não tem capítulo, só tem versículos. Eu vou fazer a leitura dessa passagem aqui com a própria Bíblia física, lá no livro de 3 João, e versículo 4, que diz: Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então Deus, ele diz que ele se alegra, ele se regozija quando ele sabe que os filhos dele, né, que quem é filho, quem se torna filho de Deus é aquele que vive realmente para servi-lo, né, que ele recebe como filho e a gente o recebe como pai, porque a gente começa a viver de acordo com a palavra de Deus, né. Então Deus, ele diz que ele tem muita alegria por quem começa a viver de acordo com a verdade. E para finalizar o estudo de hoje, nós vamos finalizar lá no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. No capítulo, nós vamos fazer a leitura inicial do capítulo 13. Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13, né? Nós vamos fazer a leitura inicial nesse capítulo 13, do versículo 1 ao 8, que nos diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poder. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação.
e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando Deus ele fala lá que nos fins do tempo surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. A gente fez essa leitura hoje, acredito que lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo do 24 ao 25. Quando Deus ele faz essa advertência para a gente, é porque ele sabe que nos últimos tempos, né, vai se levantar o dragão e a besta. Né? E a palavra de Deus deixa aqui bem claro que essa besta ela vai ter uma ferida, né? Como se fosse uma chaga mortal, só que vai ser permitido que ela se cure, né? Ela se cura dessa chaga mortal, e as pessoas, quando vê, né, que essa besta ela se cura, as pessoas começam a idolatrar essa besta, né? Então, são períodos que já vão estar lá no próximo do fim, e Deus ele pede para que a gente que se firma na verdade da palavra dele continue firme até o fim. E ele já vem deixando isso descrito, que vai ter essa besta que vai se levantar, essa besta vai ter uma chaga mortal, ela realmente vai ser curada, as pessoas vão ficar sabendo, né, que essa besta vai ser curada, e a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não comece também a fazer idolatria a essa besta, certo? Deixa eu ver do que foi lido aqui, se tem mais alguma coisa que eu queira comentar. E lembra também que fala aqui que a besta vai abrir a boca em blasfêmias contra Deus, né? Para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então vai ser, quando Deus fala besta, né? Pode não ser um animal besta, mas pode ser uma pessoa, né? Que seja bem conhecida mundialmente e que essa pessoa tenha uma chaga mortal e seja curada dessa chaga, né? Que todos achavam que ia morrer e acaba não morrendo. Só que essa pessoa, quando ela começar a ser idolatrada, a gente vai ver que ela vai começar a falar contra Deus, né? Vai blasfemar muito do nome de Deus. Então, os servos verdadeiros do Senhor têm que ficar atento para descobrir quem é e, quando começar a fazer essas práticas, se afastar o máximo possível, certo? E quando Deus fala no versículo 8, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Quando fala do Cordeiro, representando Jesus Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. Né? Então vamos continuar aqui nesse capítulo 13, fazer a leitura do versículo 11 ao 18, que diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e excede todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Né? Então Deus ele fala que surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Quando essa besta se levantar, fala aqui na palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que essa besta vai fazer grandes sinais, de maneira que até fogo ela fará descer do céu, né, à vista dos homens. E quem vê isso vai ser impelido, né, levado a querer fazer idolatria e realmente, né, acreditar que essa besta tem algum poder. Mas tomem cuidado, porque Deus ele já vem nos advertindo sobre essas práticas, né, esses acontecimentos que teremos nos últimos tempos. Então, continuando a leitura, né, Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler até o versículo 18. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Olha lá, ela pede para que se faça uma imagem, para que essa imagem seja o quê? Adorada, idolatrada. Né? Então a gente sabe que essas pessoas que idolatram e adoram a imagem não estão perto de Deus, mas estão se afastando do Senhor e do caminho da verdade. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então a gente vê que quando essa besta ela se levantar, né, ela vai ter esse tipo de ameaça para as pessoas que dizem que aqueles que não adorarem a besta, eles serão mortos, né? E as pessoas não vão poder nem comprar e nem vender, somente aqueles que tiverem a marca da besta ou o número do seu nome, né? Então a gente precisa se atentar também, porque quando a gente começa a servir a Deus, né, escolhe o caminho da verdade, a gente tem que escolher esse caminho da verdade e permanecer nele do início ao fim, né? A gente sabe que Deus ele pode nos proteger de tudo que vier contra as nossas vidas, mas ele também vai permitir, como diz aqui na palavra, que essa besta ela lute contra os santos e os vença, e vai permitir que algumas pessoas realmente sejam mortas, né? Mas a gente sabe que aqueles que morrem no Senhor, eles não estão mortos, mas eles estão dormindo para a ressurreição da vida eterna. Então, quando vier esse período em que essa besta se levantar, essa besta pedir para ser adorada, né? E essa besta disser que vai te matar se você não a adorar, você pode continuar firme com Deus, porque Deus ele fala e ele garante pra gente que os seus eles estarão protegidos, mesmo que sejam mortos aqui nesta terra, né? E ele ainda fala, aqui deixa descrito que nos últimos tempos, se as pessoas não tiverem, né, contato com essa besta, você não vai poder nem comprar e nem vender. Serão tempos trabalhosos e difíceis para os santos, né? A gente sabe disso porque hoje é muito difícil na terra a gente passar sem poder comprar ou vender alguma coisa, mas aqueles que permanecerem firmes, né, aqueles que não forem mortos, mas permanecerem, tenha certeza que Deus estará cuidando da sua vida, né, e te protegendo para esse tempo difícil, né? Só não se volte à idolatria da besta, porque será um ato que desagrada ao Senhor e que não vai dar direito a você da vida eterna. Vamos lá agora para o livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, faz a leitura do versículo 9 ao 13, que nos diz assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então Deus ele fala, né, que por mais que a besta venha com a ameaça de morte, pior será se a gente começar a adorá-la, né? Se a gente aceitar a adoração dela, né, e tiver medo, por exemplo, de ser morto nesse tempo difícil, porque Deus ele fala que vai vir, né, a ira do Senhor contra aquelas pessoas que praticam o ato de idolatria, de adoração, tanto os que são praticados hoje como o que será praticado nesse tempo da besta, né? E quando essas pessoas começarem a adorar a besta, a ira do Senhor vai vir contra a vida dessas pessoas, e essas pessoas sofrerão com o fogo e o enxofre, né? Que é a ira de Deus que vai vir realmente contra essas pessoas. Então eu volto a dizer, por mais que nesse tempo de idolatria você tenha por ameaça ser morto, você tenha por ameaça não poder comprar e nem vender, você não aceite essa marca que a palavra de Deus tanto nos aconselha a não aceitar, né? E a palavra de Deus fala que será uma marca que será colocada ou na mão, um sinal, né, na verdade, que será colocado ou na mão ou na testa. Quando Deus fala isso na palavra dele é por muito nos amar, né? Ele já nos adverte. E para finalizar,
finalizar, né, na leitura bíblica de hoje, nós vamos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 22, Apocalipse, capítulo 22, e vamos fazer a leitura do versículo 8 ao 9, que nos diz assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, no livro de Apocalipse, João, ele é um servo do Senhor, que ele é levado para ver as imagens, né, dos acontecimentos dos últimos dias, e ele é levado por um anjo, né, para ver essas imagens. E no final, que tudo é mostrado para ele, porque lá o capítulo 22 de Apocalipse é o último capítulo da Bíblia mesmo, né, e é o último capítulo desse livro. João, ele quer se voltar para esse anjo e quer fazer adoração a esse anjo. Então, ele se prostra para adorar o anjo. E o próprio anjo, ele fala: não faça isso, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adorar unicamente a Deus, né? Então, é o próprio anjo também que deixa essa orientação para a gente. A gente vê que os apóstolos de Jesus fizeram a mesma coisa e agora a gente vê o anjo fazendo a mesma coisa. Quando eu me ajoelho, quando eu me prostro, minha oração tem que ser direcionada unicamente a Deus. E a Bíblia nos permite que a gente faça essas orações intercedendo através do nome de Jesus Cristo, porque é bem claro que a palavra de Deus também nos descreve que Jesus Cristo é o único que intercede por nossas vidas, porque foi-lhe dado esse direito, porque ele veio à terra para derramar seu sangue, para morrer por mim, por você e por todos aqueles que se convertem ao Senhor, nosso Deus. Então, o estudo de hoje fica por aqui. A gente está indo, né, fazendo a gravação do 14º estudo bíblico. Desculpe. Todos os outros estudos, eles estão disponíveis no mesmo canal do YouTube, né? Aqueles que tiverem interesse, que eu sempre aconselho, é bom fazer, sim, essa visualização do primeiro estudo, seguindo, né, sequencial até o 14º, que é onde a gente está agora, né? Ainda terão outros estudos, a gente vai continuar a fazer gravação de estudos bíblicos e a gente vai ter até mais alguns estudos falando sobre a idolatria, né? Porque são, como eu já falei, são inúmeras as passagens da Bíblia que falam sobre esse princípio que desagrada ao Senhor. Mas o estudo de hoje a gente deixa por aqui, né? E que Deus ele possa te acompanhar, te direcionar e fortalecer seu coração realmente, para que quando você se decidir pela verdade, você permaneça nela, do início ao fim, né? Fica com Deus, que Deus te acompanhe hoje e sempre. Obrigada.